Hoje o nosso convidado é economista, presidente do Sindicato dos Economistas de Mato Grosso do Sul, Paulo Ponzini. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, por atender o nosso convite. Na prática, o que já foi divulgado sobre as mudanças na economia e também colocado já em prática, de alguma maneira fez com que os investidores voltassem a acreditar no Brasil? Ponzini, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Eu acho que ainda não. Tá? A gente tem visto algumas demonstrações na Bolsa, a parte de câmbio, tudo, que aparenta que alguma mudança houve, sim. Tá? Estão levando menos em consideração a política, mais as promessas. O próprio ontem, a sabatina do Ilan, lá no Senado, que é o novo presidente do Banco Central, que vai ser nomeado, né? Quer dizer, as pessoas, alguma perspectiva de mudança, de alteração, tá? As pessoas estão começando a ver. Os empresários foram chamados lá, fizeram uma grande reunião lá com a equipe da política econômica, mas está sendo muito cedo. E cada vez que a gente imagina que o problema está resolvido, surge uma nova surpresa para a gente, né? Então, aí começa a cair ministro daqui, ministro dali. Então, a gente não sabe aonde é que a gente vai chegar. Né? A maior crise nossa, muito mais que a econômica e que a política, é exatamente a de credibilidade ainda. Nós não temos um nome para unir o país, para um grande pacto, que seria a única solução de médio e longo prazo para se resolver isso aqui, de curto nenhuma. Bem, pela 7ª vez seguida, a taxa Selic se mantém a 14, 25% ao ano, né, que é o juro básico da economia. Isso é bom? É ruim? Nesse momento? Para o momento é adequado, tá? É lógico que você tem várias linhas, né, de pensamento. Agora, ontem, novamente, a inflação, né, foi a 0,78. Tá? Isso representa 9,35, 9,40 ao ano. Sim. Quando a gente tem uma meta de 4 e pouco. Tá? Então, quer dizer, tudo bem que não é a taxa de juros que vai determinar isso, mas ela é uma das variáveis que determina isso. Perdão. Então, quando mostrou 0,78, quando o mercado falava, e já era uma taxa alta, falava em 0,75, né? Poxa, assusta, né? Então a gente sabe que a inflação, né, o dragão da inflação, continua sem estar domado. Com relação, por exemplo, ontem a Bolsa fechou em alta e o dólar fechou em baixa. É algum sinal isso aí, ou é coisa que acontece normalmente? Veja bem, e o interessante é que o dólar caiu e não houve intervenção do Banco Central, que já é uma demonstração da nova política. Eles pretendem deixar o dólar flutuante, tá? Agora, foi muito em consequência da pressão no mundo inteiro que está havendo sobre o dólar. Né? Os dados sobre geração de emprego nos Estados Unidos caiu, houve desemprego também lá. Então, as pessoas ficaram meio assustadas no mundo. Né? E tiveram a Bolsa, hoje caiu, eu assisti pela manhã, né, no mundo inteiro, abriu na Europa em baixa, o mercado asiático fechou caindo, tá? Apesar que ontem, por exemplo, as importações da China, principalmente na área de siderurgia, né, de aço, tudo, a nossa Bolsa chegou a subir 16% para aquelas ações de siderúrgicas. Tá? A própria Petrobras subiu 9%. Tá? O petróleo subiu no mundo ontem também. Então isso foi reflexo do mundo, não tanto nosso aqui, muito pouco nosso, eu diria. Agora, o Sérgio falou a respeito do dólar, né? O Brasil já teve 1 por 1. $1, R$1. Hoje está em torno de R$3, o dólar R$3,40. O que isso, na prática, representa quando o dólar é R$1, $1, hoje $1, R$3,40. A perspectiva, né, é que o dólar se mantenha nessa faixa, 3,30, 3,40, tá? E esse parece que é um número, eu canso quando eu venho aqui de falar em números mágicos, né? É mais um número mágico que eu vou falar aqui, né? Porque tem vários estudos, né? Claro. Então, para o pessoal de commodity, por exemplo, é importante. Apesar do dólar ter caído agora, as commodities nossas se comportaram muito bem, porque ela subiu no mundo inteiro novamente. Tá? Então compensou essa queda. Até por isso que o Banco Central, tudo não interveio, né? Não interveio, perdão. Com relação... Não pode completar. Não, com relação, por exemplo, ao novo ministro
da Fazenda. E parece que ele começou um pouco entusiasmado, né, com as ideias de ajustes, e de repente me parece que ele deu uma esfriada. Né? Você tem um diagnóstico já dessa questão da economia? O que o Meirelles pode fazer? O Meirelles está acertando na economia? Ou ele está muito influenciado pela própria autoridade do Temer? Não, o que eu tenho observado, veja bem, a perspectiva inicial é que o Temer assumiria efetivamente, mandaria em tudo, não está mandando em nada. Tá? Ele está tentando compor o máximo para ver se ao menos consegue sustentar nesses primeiros 6 meses para garantir a continuidade dele. Tá? O Meirelles veio com ideias boas, continua com ideias boas, resolveu mais do que ser uma iniciativa dele, conversar, como eu falei, houve essa belíssima reunião com o empresariado, está conversando com todo o setor de agronegócio, mostrando a importância, perguntando o que vocês precisam para a gente poder gerar emprego, porque a maior preocupação hoje é a geração de emprego, tá? Para poder garantir a sobrevivência, né, dessas famílias, né, que agora, infelizmente, quer dizer, você vê, eu acho que eles deveriam ter anunciado que eles não tinham dinheiro em caixa para pagar essas bolsas isso, bolsa aquilo, tá? Porque é muito bom, eu gosto muito do programa, mas de forma emergencial, não um negócio duradouro, perene. Né? A gente tem que gerar emprego para essas pessoas. E o único que tem condição de gerar emprego, lógico, você tem o próprio Temer, né? Aqueles 14 mil empregos que disseram que iam fazer nomear, concurso, né? Alguma coisa nessa linha, ele já voltou atrás. Quer dizer, a iniciativa privada tem que ser estimulada, quer dizer, a economia do país tem que caminhar para poder gerar o emprego. Não adianta a gente criar artificialmente empregos, tá? Que não se sustentam, infelizmente. Agora, Ponzini, para a população, nós tínhamos várias linhas de crédito, né? Era uma facilidade você ter crédito. Cartão de crédito, inclusive, banco ligando, oferecendo, próprias empresas ligando do seu cartão de crédito. Né? Hoje, juro bancário, cartão de crédito. Isso é um perigo para a população, ou seja, nós precisamos parar, analisar como é que se pode gastar, porque quando você tem essa facilidade, você, não, é 50 reais aqui, passa no cartão, é 80 ali, passa no cartão, abastece o carro, a hora que chega a fatura, de repente o valor é maior do que você ganha. Isso a população ela precisa começar a analisar e aí ter esse cuidado hoje. Um dos grandes erros, né, dos governos agora anteriores, né, nossos, né, foi exatamente criar esse crédito irresponsável, né, estimulando, é uma forma, na economia você tem várias linhas, como eu falei, quer dizer, eles optaram exatamente pela demanda, né, estimulando a demanda, mas foi de forma totalmente irresponsável, né, criando uma expectativa, tá, se o país estivesse muito bem, eu não falo nada, tá? O país está bem, tem dinheiro, se ocorrer algum problema, a gente tem como socorrer a população. Sim. Agora, deixar o pessoal na miséria, sem poder comer, sem nada, ainda com dívidas. Eu cito uma vez, foi o presidente Lula que fez isso, de criar aquele crédito para o aposentado, tudo, aquele crédito consignado. Lá, para mim, foi um dos maiores crimes feitos na economia. Qual é o avô, né, que recebe um pedido do seu neto? Eu vejo o Sérgio sempre falando dos netos, tudo, eu tenho um agora também, de 1 ano e 3 meses, né? Então, o neto chega pra gente, pede, vovô, eu quero um celular, todos meus coleguinhas têm, você pega e dá. Só que a tua aposentadoria, ela não aumentou, tá? Então você vai deixar de pagar alguém, tá? E isso aí, você vê, os números são altíssimos dessa inadimplência. Da casa própria, puxa, todo mundo sonha, quem não sonha com a casa própria, entendeu? E foi criado crédito, hoje a Caixa está quebrada, a Caixa não tem como repassar mais recursos, tá? E nós não temos dinheiro novo no país, nós estamos sem investimentos externos. Então, nós precisamos todo um processo de credibilidade, começar tudo de novo, e isso tem que ser através de medidas duras na economia. Eu acho que o país, aquela primeira vez, eu citei isso, a última também, que eu vim aqui, que eu falei que eu acho, e é número mágico novamente, é bola de cristal, tá? Só a partir de 2018 que pode melhorar, vai melhorar se começarem a fazer alguma coisa agora, senão não vai melhorar nada, vai piorar, né? Mas o Ponzini,
há várias situações, por exemplo, no encaminhamento de solução que eu tenho ouvido por aí. Primeiro, nós vamos reduzir o número de comissionados no Senado, na Câmara dos Deputados, reduzir as bancadas, né? Menos deputados, menos senador, quer dizer, são todas medidas de médio prazo, né? Que eles podem até, vamos rever as aposentadorias, as grandes aposentadorias, não sei o quê, os marajás e tal. Então são medidas que podem ser tomadas, mas que não são tomadas em curto prazo, são medidas de médio e longo prazo. A minha preocupação, e deve ser a sua de todas as pessoas que pensam, é com a solução de uma economia que está na UTI, né? O que você sugere? Quer dizer, a Dilma havia sugerido, né, a volta da CPMF, ajustes fiscais, medidas duras com as quais, a princípio, o Meirelles concordou, né? Depois o Meirelles diversificou, né? Nós vamos fazer reforma da Previdência, a CLT, né, mexer na CLT e tal. O que você acha? Para tirar a economia da UTI, o que você acha que deve ser feito? Não, se eu soubesse isso, eu não estaria aqui, né? Possivelmente eu estaria lá, né? Nessa equipe econômica maravilhosa, é fundamental. Não é fácil, tá? Eu acho que essas medidas são importantes em termos de você tentar resgatar a credibilidade, né? Porque todo mundo, isso é unânime, né? Que a parte, todo o legislativo é um absurdo, que o judiciário está um absurdo, tudo. Então, isso aí é unânime na população. A população com um salário miserável, de fome, vendo salários maiores. Isso aí causa uma estranheza, um mal-estar à população. Agora, isso aí não resolve. O somatório disso ainda é muito pequeno para a situação do país. Eu acho que tem que se organizar a produção, ter uma política industrial boa, a política de crédito, não existe desenvolvimento sem crédito, mas não da forma que foi feito o crédito, que o Tesouro tem que ficar suportando todos os buracos que o BNDES deixou, tá? Não se acompanhasse, ver realmente que esse dinheiro, o compromisso, quando o empresário, eu critiquei isso também a última vez, assumiu, quando tomou o dinheiro, se ele efetivamente cumpriu, tá? Eu acho que é um conjunto de medidas, não existe nenhuma medida isolada que vai tirar o país dessa situação. Agora, que tem que tomar vergonha na cara, tem. Agora você falou na questão, por exemplo, do empresariado, da geração da questão da produção, né, que é fundamental. Eu me lembro bem que no governo da presidente Dilma, ela abriu linhas de créditos para favorecer a indústria, para favorecer o comércio, para favorecer o serviço e para favorecer a agricultura. O único setor que respondeu foi o setor do agronegócio. Você não acha que é um risco, né, o governo voltar a estimular o setor de produção e o setor de produção terminar não respondendo, sobretudo a indústria, terminar não respondendo? Não, eu acho que, veja bem, é impossível a gente ter um país forte se a gente não tiver uma indústria interna forte. Tá? Eu não estou falando de substituição de importação, que já foi uma história de muitos anos atrás. O mercado nosso de produção do agronegócio, ele é eficiente. O que a gente precisa ter é uma indústria eficiente, daqueles produtos que tem mercado, que tem consumo, que a gente sabe que a gente pode produzir. Senão, isso aí é commodity também, de alguma forma. Você vai e compra na China, compra aqui no Paraguai, compra onde tiver o melhor preço. Você não precisa se preocupar em ter que produzir para substituir. Tá? Mas se você for eficiente, se tiver condição de produzir bem e barato, tá? Que se produza, se elenque alguns produtos, que não seja para todo o mercado, se abra para tudo, ou tirar imposto de produto branco para que se consuma produto branco, né, aquela linha de lavadoras, de geladeiras, que foi o que ela fez muito, né? Além daquele fazer o Minha Casa Minha Vida, ela entrou com aquele de botar os produtos em casa também. E aí cortou o IPI, com o IPI você corta, ele passa a contribuir menos para o Fundo de Participação dos Estados, dos municípios, aí leva essa miséria que está, eles passaram educação, saúde, tudo para os municípios, para os estados, e não deram a contrapartida. Mesmo assim a indústria não respondeu? Não respondeu, tá? Porque caiu a demanda também. Então eu acho que é por isso que eu falo, é um conjunto de coisas. Eu não sei o que vem primeiro, o que vem por último, o ovo e a galinha, né? Paulo Ponzini, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e te desejar aí um bom dia.
Obrigado. Eu que agradeço e parabéns pelo programa.